primeiro exercício da página 205 pergunta qual ou quais dessas substâncias aqui são classificadas como ácidos. Então, lembrando, ácido é toda aquela substância que libera como único cátion o hidrogênio ionizável. Então, assim, falando de uma forma mais clara, para ser ácido tem que ter o hidrogênio no início da fórmula. Então, esses 3 elementos aqui, ó, são classificados como hidrácidos. A segunda pergunta, que eu já até acabei respondendo, é sobre a classificação quanto à presença ou não do oxigênio. Os 3 não têm oxigênio, então os 3 são chamados de hidrácidos. Toda vez que a gente tiver um hidrácido, para dar o nome, vai fazer ácido, aí colocar aqui o nome do elemento químico com a terminação hídrico. Então, por exemplo, o H2S, como o elemento químico é o enxofre, vai ser sulfídrico, ácido sulfídrico. O HCl, ácido clorídrico. E o HF, ácido fluorídrico. O segundo exercício, ele fala sobre aquela experiência que a gente já fez em sala de aula sobre a condução da corrente elétrica em água ou em alguma solução. Aí ele pergunta qual dessas 3 soluções aqui, ó, cloreto de potássio, brometo de hidrogênio ou um pedaço de mármore que é insolúvel na água, qual deles vão fazer a lâmpada acender? Então é o seguinte. Primeira coisa, nessas soluções aí, para que acenda a lâmpada, tem que ter os íons livres, que era o caso que ocorria quando a gente colocava NaCl em água, o sal de cozinha, que ele liberava o cátion e o ânion e isso fazia uma ponte para que pudesse conduzir a corrente elétrica. Então, nesses 3 casos que nós temos aqui, KCl é um sal tipo NaCl, ele vai produzir K+, e Cl-. Então, nesse caso aqui, ele conduz a corrente elétrica. Certo? HBr é um ácido e todo ácido em água libera o H+, e também nesse caso vai liberar o ânion brometo, também vai conduzir a corrente elétrica. Carbonato de cálcio também é um sal, ele tem a carga positiva e a carga negativa, só que ele é insolúvel. Então, ele não faz a condução, ele não libera os seus ânions na solução. Somente o cloreto de potássio e o ácido bromídrico que vão fazer a condução na resposta número 2. Número 3. Tanto o cloreto de hidrogênio puro, que é o ácido clorídrico, quanto a água pura são péssimos condutores de corrente elétrica. Entretanto, ao se misturar os dois, observa-se que forma uma solução eletrolítica. Aí a pergunta é, por que isso ocorre? Então, ó, de forma isolada, nós não temos a liberação nem do cátion nem do ânion. Por serem moléculas formadas por ligação covalente, elas ficam unidas, os elementos ficam unidos. Então, quando os dois estão juntos, nós vamos ter a liberação do H+ e do Cl-, que é a presença dos íons livres que fazem com que a solução fique eletrolítica, ok? Número 4, é para a gente completar essa tabelinha aqui, ó. Lembre-se, eu passei para vocês uma tabela de ácidos padrão. Aquela tabela é bom que vocês decorem, que vocês saibam, porque são os ácidos mais importantes, mais conhecidos, e muitos deles derivam daquela tabela. Então, aqui nós temos 3 daqueles que são na tabela, que é o ácido nítrico, o ácido sulfúrico e esse daqui que está sem nome, que como está na tabela padrão, ele vai terminar em ico. Então, como o elemento central é o fósforo, então é o ácido fosfórico. Beleza? Agora, a partir deles tem as derivações. Ganhando um oxigênio com oxigênio a mais, fica tananã, o nome do elemento, e ico. Perdendo um oxigênio, ele vai ficar oso no final, e perdendo 2, ficaria hipo e oso no final. Então, por exemplo, ácido nitroso, ele é derivado do ácido nítrico. Para que ele seja oso, ele perde um oxigênio, então ele vai ser HNO2. Ácido fosfórico aqui e ácido fosforoso aqui, ó. Veja, mesmo caso, ó. Daqui para cá, perder um oxigênio, terminação oso.
O ácido sulfúrico, H2SO4. O de baixo é H2SO3, ele perdeu um oxigênio. Então, o nome dele vai ter que terminar em oso, como os outros casos. Ácido sulfuroso, certo? O número 5, ele fala sobre o ácido fosfórico, sobre a quantidade de moléculas que foram adicionadas e quantas que foram ionizadas. Então, assim, ó, ao adicionar esse ácido em água a certa temperatura, observa-se que cerca de 135 moléculas sofrem ionização. Então, 135. A cada 500 que são dissolvidas, moléculas dissolvidas, 500. Determine o grau de ionização e indique se é forte, fraco ou moderado esse ácido. Então, o grau de ionização vai ser o alfa. O alfa, a fórmula dele é moléculas ionizadas dividido por moléculas dissolvidas. Então, no caso, vai ficar 135 divididos por 500. Para ser mais rapidinho, vamos usar uma calculadora aqui, senão o vídeo fica muito longo. Resposta vai dar 0,27, que é a mesma coisa que 27%. Então, assim, classificação quanto à força e o grau de ionização. Alfa, menor que 5, fraco. Alfa, entre 5 e 50, moderado. E alfa, acima de 50, forte. Então, nesse caso, o ácido ele é moderado. Número 6, ele fala sobre o ácido cianídrico, conta uma história lá no enunciado, e pergunta assim, escreva a equação de ionização do HCN em água. Então, HCN em água. Ele vai liberar como único cátion o H+, que é o hidrogênio ionizável, e o ânion é o cianeto, que é o CN-. Letra B, construa a fórmula estrutural do HCN. Você tem que observar quantas ligações cada elemento quer fazer. O hidrogênio, uma só, o carbono, 4 e o nitrogênio, 3. Então, o carbono, ele é o centro da molécula. Ele vai fazer uma ligação com o hidrogênio e 3 com o nitrogênio. Então, ele tem uma simples e uma tripla, nesse caso aí. Número 7. Ele fala ali sobre o NaCl, sobre o HCl, e aí temos umas perguntas para dizer se é verdadeiro ou falso e comentar. Letra A. O NaCl conduz corrente elétrica no estado líquido? Essa alternativa é verdadeira, porque como o NaCl é um sal, no estado líquido, ele vai ter os seus íons livres, que é diferente dos compostos que são moleculares, que são formados por ligação covalente, porque para eles se dissociarem e ter os íons livres, eles precisam da água. Então, é diferente, nesse caso aqui, ele falou no NaCl líquido. B, o HCl conduz mal corrente elétrica no estado líquido. É verdadeiro. Porque praticamente nem tem a condução, né? Já que o HCl no estado líquido é quando ele está na sua forma original, sem estar dissolvido em água. C. Tanto o NaCl como o HCl são eletrólitos em solução aquosa. Verdadeiro. Em solução aquosa eles serão eletrólitos, sim, eles vão conduzir a corrente elétrica. Número 8. Um aluno recebeu uma série de fórmulas de ácidos e foi encarregado de relacionar cada uma delas em um arquivo de computador aos respectivos nomes. Quais os nomes destes ácidos? Então vamos lá. HClO4 é derivado do HClO3. Então ele tem um oxigênio a mais. Esse era o clórico, esse aqui vai ser o ácido perclórico. H3BO3 é um ácido da tabela padrão, é o ácido bórico. HCN é um hidrácido, não tem oxigênio, então a terminação dele é hídrico. Ácido cianídrico. H2SO3, ele é parente do H2SO4, que é o sulfúrico. Então ele vai ser o sulfuroso, que perdeu um oxigênio.
H4P2O7. Esse aqui é um que a gente quase não trabalhou porque ele não tem na tabela padrão. Então, o ideal era que a gente pegasse o ânion dele, que no caso